Olá pessoal, boa tarde. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao assunto. Essa aula é referente ao capítulo 8, Calor e suas aplicações, que está na página do livro de ciências, da página 195 a 203. Vamos lá, a gente vai continuar seguindo o plano de estudo. Estamos exatamente na semana 4. Vocês vão ler as páginas do capítulo 8 do livro de ciências, sobre o conteúdo calor e suas aplicações, da página 195 a 203. Logo após essa aula, eu vou explicar um pouco da atividade para vocês. Vocês vão responder as atividades da página 213 e 214. A página 213 vai ser a terceira, a quarta e a quinta questão, e da página 214 a 12ª, 13ª e 15ª questão, tá bom? Vamos falar um pouco sobre calor e suas aplicações, né? Você já deve ter reparado que em dias quentes, como a gente mora num estado que é muito quente, numa cidade também que é muito quente, é de costume que as pessoas fiquem embaixo de locais sombreados, né? De lugares mais frescos. Mas por quê? Isso ocorre porque as plantas elas absorvem o calor e eliminam a água, então ela deixa esse ambiente mais fresco, né? O ambiente com sombra. Vocês estão percebendo aqui nessa figura que os arquitetos aqui construíram esse prédio, colocaram uma camada verde, uma camada de plantas. Por quê? Para que servem isso, né? Então, eles criaram esse revestimento verde ou um telhado verde para que a fachada e o telhado dos prédios se tornassem mais agradável para as pessoas que morem lá, né? Diminuíssem mais a quantidade de calor que o sol poderia provocar dentro desse ambiente. Bom, lá no livro, na página 192, tinha algumas perguntas que eu achei interessante colocar para vocês. A primeira delas, o que é a temperatura e como podemos medi-la? Vamos pensar um pouquinho que a temperatura. A temperatura é a medida da energia cinética média das partículas de um corpo. Então, quanto mais energia cinética, maior vai ser a temperatura. E ela pode ser medida por meio de termômetro. O que é essa energia cinética? É a movimentação das partículas, né? Que existe em um determinado corpo. Outra pergunta que tinha lá: por que o chão do piso cerâmico parece ser mais frio que o carpete? Porque o piso cerâmico ele conduz melhor o calor do que o carpete. Ou seja, o carpete ele é isolante, né? E a cerâmica ela conduz melhor o calor. A transferência de energia na forma de calor do pé para o piso ela é muito mais rápida, né, do que do pé para o carpete, porque o carpete ele é isolante, né? Ele é muito utilizado em casas que tem um inverno muito rigoroso. Como a lã pode nos manter aquecidos no frio? Aqui, ó, vocês estão vendo a imagem da menininha toda coberta de lã, toda agasalhada. Então a lã ela conduz mal o calor. É igual ao exemplo do carpete na pergunta passada. Portanto, ela pode ser considerada um bom isolante térmico, né? Dificultando a saída do calor, liberando por nosso corpo para a atmosfera. Em vez da gente liberar o calor, a gente fica retendo. Então a gente se mantém
quentinho sempre, utilizando a lã. Porque as panelas de metal têm cabos de plástico ou de madeira. Porque o plástico e a madeira, ao contrário do metal, também eles são isolante térmico. O que é o isolante? O que seria isso, isolante térmico, professor? Ora, que se você esquentar a madeira, ou se você esquentar a panela, perdão, no fogo, sem ter algum tipo de proteção, quando você for colocar sua mão na panela, o calor vai ser transferido diretamente da panela para sua mão, ou seja, vai aquecer e vai causar algum tipo de ferimento. Por isso que é utilizado esses tipos de isolamento térmico, como a madeira e os plásticos. E como o Sol chega até a Terra? Como o Sol chega até a Terra? Ora, o calor do Sol ele chega até a Terra por um tipo de radiação. Radiação, ela é eletromagnética, ela é invisível, que é percebida no nosso organismo como forma de calor. O que é que acontece? Quando o Sol emite radiação, essa radiação ela aquece a água existente no nosso corpo, né? As partículas de água que existem no nosso corpo. Daí a gente sente calor, é aquecido. Vamos falar sobre transformação de energia. O que é energia para vocês, pessoal? Energia ela pode ser entendida como a capacidade de realizar um trabalho. E ao longo do estudo que vocês irão ter sobre ciências nos próximos anos, né, vocês vão acabar se familiarizando com as diversas formas de energia e vão poder entender que essa energia ela não pode ser criada e nem destruída. Quando existe uma forma de energia, essa energia ela pode ser transformada em outra. E a quantidade total de energia ela é mantida, né? Então, essa é uma lei da natureza chamada lei da conservação da energia. E vocês vão aprender muito na matéria de física. Então, o ser humano ele passou a conhecer e aproveitar as diversas transformações de energia em máquinas e aparelhos, né, que facilitam a nossa vida do dia a dia. Por exemplo, quando uma lâmpada é acesa, da lâmpada que ela é acesa, aqui ó, da lâmpada ela é acesa. O que é que acontece? Ela está transformando a energia elétrica em energia luminosa. E ao mesmo tempo, ela pode estar transformando essa energia luminosa em energia térmica. Ao mesmo tempo, a energia térmica ela pode estar sendo transformada, a energia elétrica, perdão, ela pode estar sendo transformada em energia térmica. Entendeu? Então a gente vive em constante transformação nesse processo de transformação de energia. Por exemplo, a energia química que está dentro de uma bateria, ela pode ser transformada em energia luminosa. Uma energia química que está presente nos combustíveis, ela pode ser transformada em energia mecânica para poder o carro andar. A energia química que está presente nos alimentos, ela pode ser transformada para energia mecânica, energia cinética, para a gente poder fazer o movimento da bicicleta andar. A energia elétrica, ela pode ser transformada em energia luminosa, como energia térmica, e a energia também do sol, ela pode ser transformada em energia química, né? E todos os corpos que estão em movimento, eles possuem algum tipo de energia. E o nome dessa energia é energia cinética. Ou seja, as energias elas sempre estão em transformação. Bem, a gente não pode esquecer, né, do principal, né, que é a vida, né? Essas transformações de energia, elas ocorrem em todos os seres vivos, né? E os organismos fotossintetizantes, como plantas e algas, eles utilizam a energia luminosa do Sol
para produzir seus nutrientes, né, que é o açúcar, o gás carbônico e a água. Ou seja, eles utilizam um processo de fotossíntese que transforma a energia luminosa em energia química, que é o exemplo aqui dessa figura. Vamos falar um pouquinho sobre calor e temperatura. Toda matéria, objetos, substâncias e seres vivos, eles são formados por partículas, que são partículas muito pequenas, né? Muito menores que até uma célula, que vocês estudaram aí no sexto ano, né? Então, essas partículas elas estão em constante movimento. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética das suas partículas. Ou seja, você pode ver aqui ó, que nós temos dois exemplos. Um chá que está gelado, né? Chá gelado. As partículas elas encontram-se em movimento, mas um movimento pequeno. Já quando o chá ele é aquecido, as partículas se movimentam mais rápido. Isso daí é por causa da temperatura, né? E no caso aqui, o chá estava gelado e foi aquecido para uma temperatura maior e começou a mexer as partículas, né? Começou a agitar as partículas. E o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza física que indica a agitação, né? É a energia cinética medida das partículas de um corpo ou de um ambiente, né? E o que seria essa energia térmica? É a soma de todas as energias cinéticas das partículas constituintes em um corpo. Ou seja, a temperatura indica a agitação, como eu falei para vocês aqui sobre a questão do chá. Quando o chá está gelado, as partículas diminuem o movimento. Quando o chá foi aquecido a uma certa temperatura, elas começaram a se movimentar mais rápido. Falar sobre trocas de calor, né? No exemplo aqui da figura, né, temos duas pessoas, uma segurando um copo com café quente e a outra segurando água com gelo, né? Aí dá para perceber que existiu uma troca de calor entre o café e a mão da pessoa, e na figura da direita existiu também uma troca de calor entre a mão da pessoa e o copo com gelo. Mas como a gente vai explicar isso? A gente vai explicar isso através da termodinâmica, né? Que ela estuda esses fenômenos, né? Das trocas de calor, das mudanças de temperatura, da conversão do calor em trabalho. E ela diz que todo sistema, né? Todos os sistemas, ele tende a ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio térmico. Como é esse equilíbrio térmico? É quando não há troca de calor entre as partes que compõem o sistema. Por exemplo, no caso aí da xícara do café quente, né? O café ele trocou calor com a mão da pessoa até equilibrar essa temperatura para que nem queime a mão, por exemplo, ou que o café nem esfrie demais, ou que o café esfrie ao certo ponto que não queime a mão da pessoa. Então existiu aí um equilíbrio térmico. Então a termodinâmica ela serve para medir isso, né? Ela serve para medir todas essas questões de equilíbrio, né? Ela mede o equilíbrio térmico, ela mede o equilíbrio mecânico, que é a soma das forças ou das pressões que atuam sobre um sistema, né? Deixando ele nulo, o equilíbrio químico, que não há modificações na composição química de um sistema, e o equilíbrio termodinâmico, que ele junta todos esses três tipos de equilíbrio, né, e deixa ele neutro, quando não há nenhum tipo de mudança, nem de temperatura, nem de pressão, nem de força, nem de composição.
né, que no caso seria o equilíbrio químico. Então, quando não há nenhum tipo de mudança no quadro da temperatura, é um equilíbrio termodinâmico. Vamos falar um pouquinho sobre sensação térmica, né? Quem não já pegou uma febre na vida, né? E sua mãe vem, a primeira coisa que faz, ó, medir sua temperatura com a mãozinha aqui na testa para saber se você está quente, manda você soprar na sua mão. Sopra aí, meu filho, para me ver se você está com a temperatura quente ou não. Então, o nome disso aí é sensação térmica, né? Sensação térmica. E outra forma de medir a sensação térmica, que é o exemplo dessa figurinha aqui, é que a criança ela está colocando a mão em dois tipos de composição térmica diferente. Um é um recipiente com água gelada e outro um recipiente com água morna e um com recipiente com água fresca. Né? Você pode fazer até essa experiência na sua casa, com a supervisão de um adulto, é claro, mas com esses três tipos de temperatura que não seja prejudicial a você, né? Aí você vai sentir as sensações térmicas. Quem nunca foi a uma piscina, tomou banho na piscina, assim que saiu da água sentiu frio, né? A temperatura do seu corpo diminuiu quando você estava na piscina, assim que você saiu, você sentiu a temperatura do ar diferente, né? Lógico que o seu corpo estava com uma temperatura diferente, então é uma sensação térmica diferente. Ou quando você chega numa cidade diferente, que o clima é outro. Por exemplo, você sai do Piauí e vai para São Paulo 16 graus, um clima muito frio, tempo seco, muita umidade. Tudo isso aí influencia a sensação térmica. Vamos falar de como medir a temperatura, né? Em geral, os corpos eles se dilatam quando a temperatura aumenta, né? Isso é, eles aumentam de volume, né, de tamanho. Então, quando a temperatura sobe, as partículas se movimentam mais rapidamente, né, e se afastam uma das outras, ocupando um espaço maior. Então, alguns termômetros eles foram projetados para medir essa função dessas propriedades, né? Então, para medir a temperatura ambiente, é utilizado um termômetro feito de álcool, né? De uma coluna de álcool misturado com corante vermelho. Então, a coluna do álcool aqui, ela sobe quando a temperatura do ambiente ela aumenta. E ela diminui quando ela se contrai quando a temperatura do ambiente diminui, né? Diminuindo o seu volume, o líquido desce. E a temperatura, e para medir a temperatura corporal, foi inventado e é utilizado os termômetros clínicos mais modernos, né? E os mais digitais, né? Eles são feitos de um pequeno reservatório de mercúrio ligado a um tubo bem fino de vidro. Está aqui o exemplo deles, né? E para utilizar essas medidas é utilizado duas escalas, né? A escala de Celsius, né, que ela é utilizada para medir a temperatura, foi construída atribuindo-se a dois pontos fixos, né, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. E essas medições foram feitas a nível do mar, né, sobre a pressão atmosférica nessa altitude, e o ponto de fusão do gelo atribui-se ao valor do zero graus aqui, ó, sendo posteriormente chamado de 0 graus Celsius. E o de ebulição da água, o valor de 100 graus Celsius. Em alguns países, eles utilizam outras medidas, né, que é o Fahrenheit, aqui, ó. Fahrenheit. Países como os Estados Unidos e na Europa são outros tipos de medidas, mas com atribuições de graus de fusão diferentes, né, de fusão e de ebulição.
Vamos falar de calor e dilatação dos corpos. Você já tentou desatarrachar a tampa de metal de um frasco de vidro e não conseguiu? Ou então já observou sua mãe fazendo isso e não conseguiu? Quando isso ocorrer, a gente tem que mergulhar essa tampa de vidro em água morna por alguns minutos e isso vai facilitar a abertura do frasco. Você sabe explicar esse tipo, por que ocorreu isso, né? Em contato com a água morna, a tampa metálica ela aquece, se dilata mais do que o vidro, né? E dessa forma fica mais fácil abrir o frasco porque isso aumenta a folga entre a tampa e a rosca do vidro. Então, isso acontece, esse fenômeno explica a subida do álcool no termômetro. Como no slide passado a gente falou sobre o termômetro, né, que o aumento da temperatura provoca o aumento das dimensões do corpo. Então, esse fenômeno ele é chamado de dilatação térmica, que acontece em materiais sólidos, líquidos e gases. Então, a maioria dos corpos elas se dilatam quando a sua temperatura aumenta. Isso acontece porque conforme a temperatura aumenta, as partículas se movem mais rapidamente. Então, cada material ele tem um coeficiente de dilatação. O vidro, por exemplo, ele tem um, o ferro tem outro, o gelo tem outro, alguns tipos de vidros especiais tem outro, né? Então, por isso que existem aquelas frechas entre, por exemplo, quando você vai passar numa ponte, tem uma frecha entre a ponte e o asfalto, né? E isso é o coeficiente de dilatação, porque conforme o calor, aquela ponte ela pode se contrair ou pode aumentar. Igualmente, isso ocorre com os trilhos do trem, né? Conforme o trem vai passando em cima do trilho, o trilho pode esquentar, ele pode se contrair e pode se dilatar. O nome disso aí é chamado coeficiente de dilatação. Vocês irão responder, gente, na página 213, a nossa atividade, a questão 3, a questão 4 e a questão 5, no caderno de atividade de vocês. E na página 214, vocês irão responder a questão 12, 13, da letra A à letra M, e a questão 15, da letra A à letra F. Eu não vou explicar cada um, porque já está estourando meu tempo aqui e aí a professora vai reclamar. Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a professora e quando eu estiver corrigindo a atividade, eu vou explicar direitinho, tá bom? Um abraço, Feliz Natal e até a próxima.